Quero falar um pouquinho sobre livres para viver o novo de Deus. Porque o novo de Deus não se pode viver cativo, não se pode viver escravo. O novo de Deus tem que se viver em liberdade. E a primeira libertação que nós recebemos foi da nossa conversão. Quando houve uma metanoia em nossas vidas. Nós nos arrependemos e Deus mudou a nossa mente. A nossa mente que seguia um caminho que é chamado cientificamente o caminho neural. Este caminho neural foi trocado pelo novo caminho que era Jesus. Eu nem sabia que Jesus era Deus. E a partir da minha conversão, Ele passou a ser o meu Senhor, o meu Salvador. E aí, na minha mente, entrou no meu coração e mandei comandos para a minha mente. Aquele caminho que era o mundo, que eram os prazeres da carne e do mundo, saíram da minha mente. A minha mente agora gravou um novo caminho, com um novo foco, com uma nova visão, que se chama Jesus. Jesus é que manda na minha vida. E isso veio ao meu coração e formou essa emoção tão grande, que está dentro do meu coração, essa crença tão grande, porque as emoções fazem parte de nossas crenças. E agora, isso é tão forte, irmãos, que não tem como abandonar. Quem já viveu na presença do Senhor, quem já esteve na presença de Deus, se sair dela, não vai ser feliz, não vai se adaptar em ambiente mais nenhum, porque é um caminho irreparável. É o caminho mais lindo, o caminho mais colorido, o caminho mais leve, o caminho mais glorioso que existe é Jesus. Por isso que eu trouxe esse título para vocês, livres para viver o novo de Deus. Livres para viver o caminho de Deus, pela transformação da nossa mente. Para vivermos o novo, vivermos intensamente o novo, recebermos tudo que Deus tem para nós. Porque não é possível que vamos deixar essa vida sem viver aquilo que é nosso, sem desfrutarmos aquilo que é nosso. Não é possível, eu não admito. Eu quero viver tudo aquilo que é meu, que Deus me proporcionou viver, ter. E por isso que essa renovação, ela é dinâmica, ela acontece em cada culto, a cada momento, cada célula, cada grupo de conexão, em cada reunião que nós temos, em cada momento que oramos, em cada momento que lemos a Bíblia, em cada momento que também ofertamos para a obra dele, fazemos a obra dele. Quem é que vai fazer? Vamos esperar o mundo? Vamos esperar a prefeitura, o governo? Não, somos nós. E Deus tem nos dado condições. Tem ou não tem? Glória a Deus. Bom, livro de Êxodo 14, 1 a 14. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que se acampem diante de Pi-Hairote. Então, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Esse texto está dizendo aí aos irmãos que não captaram onde está escrito na Bíblia, no livro de Êxodo, como já disse ali no capítulo 14, quando Deus tirou o povo do Egito de Israel. Eles se acamparam exatamente nesse lugar, depois que saíram. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Isso foi todo um plano de Deus. O plano de Deus, para nós, ele é novo. E nós precisamos entender o plano de Deus. Aquele povo não sabia, mas Deus o conduziu. Muitas coisas nós não sabemos quando nos convertemos, mas Deus começa a nos mostrar. Porque agora, o cabeça de nossas vidas, o que tem as rédeas de nossas vidas, é Jesus, é Deus, que foi o caso do povo de Israel. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia,
mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? Por que deixaram o jovem Milton sair dos lugares onde eles frequentavam, dos ambientes tóxicos? Por que vocês deixaram? Vamos atrás dele. Porque, no caso de você, seu nome, né? Você saiu daquele lugar que só tinha a perder, que era só ilusão. Ilusão de ótica, ilusão de coração, de sentimentos, de pensamentos, de forças. A gente estava enganado. E agora nós estamos vivendo novo. Israel estava vivendo novo. E Faraó disse: vamos atrás deles. Foi o que aconteceu aqui, né? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, Faraó. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles, todos. Porque o Senhor entendeu que o coração de Faraó, rei do Egito, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram em alta mão. É isso que sempre aconteceu conosco, não é verdade? Se lembram das lutas, das dificuldades? Sempre nós saímos vitoriosos. Nunca saímos por baixo, sempre por cima. E todas as vezes que fomos atrás do inimigo, voltamos à escravidão de novo. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon, que inclusive passamos lá há um mês e pouco. Nós fomos ao Egito e fizemos o caminho de Moisés. Nós saímos de manhã cedo, 7 horas lá de Cairo, e quando chegamos nesse lugar já era tarde, de ônibus. E eles chegaram ali, parece que em 3 dias, a pé. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel, que estavam tão alegres, né? O novo, que bênção, que maravilha. Os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham contra eles, e temeram muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A visão que Deus deu para aquele povo estava sendo orientada pela sinalização da sua vontade. Vocês vão por esse lugar, vocês sigam este caminho, porque eu quero mostrar para o Egito, porque eles ainda não aprenderam a lição. Quem é o Deus de Israel? E vocês saberão quem eu sou, porque a minha mão se estenderá, e eu serei vitorioso por ti, Israel. Israel será vitorioso diante da força militar cavalariana daquela época. Eu serei vitorioso diante de Faraó, porque vocês estão vivendo novo. Mas o importante notarmos que Deus sinalizando Israel, Israel tinha a visão de Deus e o caminho traçado por Deus para chegar a um destino certo. Deus tinha esse caminho para eles. Deus destinou este caminho para nós. Tudo que nós estamos fazendo agora é pela vontade do Senhor.
Se um dia eu não estiver aqui no culto, porque eu estou em uma outra cidade ministrando, mas tudo pela direção de Deus. Eu já orei ao Senhor e disse, sempre a minha vida foi pautada, sinalizada pela direção do Senhor. Agora que eu já estou vivendo a minha terceira idade, eu não gostaria de que a minha vida fosse pautada por ninguém, pela vontade humana, nem pela minha, mas sempre pelo Senhor, durante toda a minha vida. Então, sempre que eu estiver numa cidade, pode acreditar que foi pela vontade de Deus, que eu estiver ministrando. Se eu ficar aqui e não viajar, é porque Deus não falou em nenhum coração, em nenhuma vida, que não era para estar ali. Porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Deus sempre cuidou dos seus filhos como um pai cuida dos seus. Deus sempre estendeu as suas mãos e nos protegeu do mal, como um pai faz com todos os seus filhos, um pai e uma mãe. Porque Ele está nos levando para um lugar maravilhoso. Ele está nos levando para uma terra que Ele preparou para nós. Jesus disse em Mateus 14, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas o que me chama a atenção aqui, que o povo de Israel não tinha entendido isso aí. Aquele povo tinha uma cultura idólatra, porque eles viveram 430 anos no Egito como escravo. Várias gerações, no mínimo umas 4 gerações já tinham se passado. A primeira geração que foi para lá, que cria no Deus único, uno, já havia morrido, e outros tinham nascido, mesmo que eles acreditassem em Deus, mas havia ainda alguém que tinha desviado, certamente, a sua mente do caminho, o seu foco do caminho, da vontade de Deus. Mas Deus, através de Moisés, disse, olha, eu sou o Deus de vocês, eu vou tirar vocês desse cativeiro, eu vou levar vocês para um lugar, uma terra maravilhosa, porque o Egito para eles era o país mais forte, o país melhor para se viver naquela época. Era o país que todo mundo gostaria de morar lá. Mas só que eles viviam lá não como cidadãos, eles viviam como escravos. Aqui neste mundo, a gente pensa que é dono de todas as coisas, mas sabe, quando nós vivemos aqui e não temos Deus como nosso Pai, nós somos escravos desse mundo, nós somos escravos do pecado. A nossa mente é escravizada das paixões que governam, que dirigem este mundo. Era exatamente o que acontecia com Israel. E eles disseram, olha, era muito melhor nós termos ficado lá no Egito. Por que nos tiraste de lá, Moisés? Poderíamos morrer lá e ser sepultados, como morreram os nossos antepassados. E porque morrermos nesse deserto, nem sepultura haverá aqui. Vamos ficar aqui, nossos cadáveres no deserto, em cima das pedras, da areia. E aquele povo sentiu o desejo, a vontade de voltar para lá. Por quê? Porque na sua mente ainda estava aquele traçado, aquele caminho. Era lá o lugar deles, é lá o meu lugar. Estamos indo porque alguém nos liderou, mas não é isso que nós queremos. É muito importante essa passagem, porque eu tenho experiência própria. No momento que eu conheci Jesus, entreguei minha vida a Ele, eu fiz de livre, espontânea vontade. Eu disse, perdi para o mundo, mas fui achado para Jesus. Eu não quero mais voltar ao mundo agora. Eu não quero mais estar aculturado ao mundo. A cultura minha antes, ela foi trocada por uma nova cultura agora, que é a cultura dos cristãos, dos que servem a Jesus. Os ensinamentos do Senhor, a crença que nos leva a uma vida completamente livre, uma vida completamente liberta. Só que eles não tinham mudado a sua mente, a sua mentalidade ainda. Aquilo estava já no coração, era a crença deles. Era o caminho que eles transitavam todos os dias. Era isso que eles gostavam. Eles não tinham desejos, não tinham gosto com outras coisas. Eles não sentiam desejo de outras coisas a não ser do Egito. E agora que veio a luta, eles disseram, entramos numa fria. Saímos de lá,
Agora, alguém certa disse, o nosso rei vem e nos mata todos. E nós vamos morrer aqui. Só que eles não tinham assimilado ainda, irmãos, o quão importantes eles eram. Quando nós assimilamos o quão importante nós somos, nós lutamos e vencemos todas as coisas. Não há nada que nós não venhamos vencer. Por mais que as lutas e as dificuldades surjam, por mais que as tentações venham, por mais que as adversidades venham, nós temos a certeza que no fim nós vamos sair vitoriosos. Quando acontece algo ruim na vida de uma pessoa, ela tem 3 escolhas: deixar que isto marque a sua vida para o resto da vida, que isso trace o destino dessa pessoa para o resto da vida, ou fazer a coisa ruim, fazer com que ela desista da vida, morra, ou fazer com que isso ruim que aconteça deixe a pessoa mais forte. Só que eles não tinham esse entendimento ainda. E eles acharam que o mais forte era ter ficado no Egito, que o melhor era ter ficado lá no mundo, lá no Egito. Eles não reagiram naquele momento de medo, naquele momento de pavor. Porque é muito importante, quando nós nos convertemos, deixarmos que Deus mude a nossa mente, porque vai mudar o nosso coração. Os nossos sentimentos vão mudar. A nossa vontade vai mudar. Os nossos desejos vão mudar. E eles não tinham ainda trocado o velho pelo novo. Eles estavam vivendo o velho ainda. E foi várias vezes falado aqui, o pastor Marcos falou, não viva o velho. É verdade, não viva o velho que é contra os princípios de Deus. Não viva o velho que não é útil mais na atualidade. Existem coisas velhas que são boas. Existem coisas velhas que nós precisamos nos espelhar nelas e até guardá-las e até vivê-las no nosso dia. Mas existem coisas velhas que só vai nos atrapalhar. E Israel não pensava assim. Ele não queria o novo, mas ele estava indo para esse lugar forçosamente. E não era isso que Deus queria. Eu entendo que Deus permitiu que acontecesse tudo isso aí, para que o povo se convertesse mesmo. Para que o povo pudesse dizer, olha, o nosso Deus é maior do que os deuses do Egito, e o nosso líder Moisés, ele é mais importante para nós do que o nosso líder Faraó. Quem tinha a visão do caminho, quem tinha a visão da vontade de Deus traçada para aquele povo? Moisés. Glória a Deus. É muito importante, quando eu assumi o pastorado dessa igreja que fui impostado, a visão estava comigo, para conduzir vocês, para conduzir o rebanho. Quando eu passei o cajado para o Marcos, significa que agora a visão está com ele. E como é bom quando nós acreditamos, como é bom quando nós confiamos, como é bom quando nós dizemos, é verdade, o profeta falou. Mas aquele povo estava ouvindo outros profetas. Como hoje tem cristãos que ouvem outros profetas, ao invés de ouvir o profeta verdadeiro, o profeta de verdade, o profeta que é seu. Como essa palavra é importante, diz alguém que ouviu um podcast, mas às vezes, e o profeta falando, veja, e às vezes aquela palavra não foi para você, mas foi para o povo que ele dirige. E agora Deus disse para Moisés, quando o povo murmurou. Então, eu já falei para vocês, o poder das emoções. O poder das emoções. Aquele povo murmurou porque as emoções deles ainda não haviam sido mudadas, porque as crenças deles ainda não haviam mudado. Eles ainda acreditavam que a felicidade deles era lá. Até que houve aquele milagre, Deus estava preparando algo tremendo para que as pessoas pudessem dizer, agora sim, nós temos a certeza que é aqui o meu lugar, que é este o meu caminho. Aconteça o que acontecer, nós vamos permanecer junto com Moisés, junto com Arão, junto com esta liderança,
Porque Deus tem um plano conosco. Quando entendemos que Deus tem um plano conosco, é muito forte, irmãos. Quando nós entendemos que Deus tem um plano com este rebanho, isso é muito forte. Nós fazemos tudo pelo rebanho. Nós não fazemos nada contrariados, mas fazemos tudo com alegria. Aonde colocamos as mãos, ali prospera. Aonde colocamos nossos pés, ali há prosperidade. Por quê? Porque nós nos entregamos à causa. Porque nós nos entregamos. Agora, quando a nossa mente ela está orbitando em outros territórios, isso significa, irmãos, que a gente está ali só de corpo presente, mas não está de corpo, alma e o espírito. E às vezes o mais importante para nós é a alma e o espírito. E às vezes a gente se baseia muito no corpo presente, mas o importante é aquilo que está dentro do corpo, que está presente ali. Dizer, conte comigo. E aí aquilo que está dentro do corpo, que está presente, faz com que o corpo se alegre. Faz com que os comportamentos dessa pessoa sejam diferentes. De prontidão, de generosidade, de fé, de unção, de trabalho, de andar juntos e dizer, vamos juntos, porque era uma multidão que estava indo para a terra prometida. Era mais de 1 milhão de pessoas. Imagina a força daquele povo se todos estivessem num só coração, se todos estivessem na mesma visão, se todos tivessem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, a emoção de estarmos livres, a emoção de não sermos mais escravos, a emoção de pertencermos a um rei que não nos escraviza, mas que nos ama, e tudo que ele pede de nós é com a intenção de nos ajudar, é para o nosso próprio bem. Tudo aquilo que nós fazemos para os outros é para o nosso próprio bem, tudo aquilo que nós nos sacrificamos é para o nosso próprio bem, não é para o bem de ninguém. Mas Israel, não era assim que ele pensava. E Deus disse, desta maneira não vamos formar uma nação para mim. E Deus começou a agir, falando no coração de Faraó, que fosse ali e intimidasse esse povo, né? Porque Deus iria dar vitória para esse povo, mas esse povo precisaria crer. Nesse momento, então, que eles foram cercados, o acampamento dele, aquela multidão de gente, de 1 milhão de pessoas, e vieram aquelas milhares de pessoas, eram 500 homens, 500 mil homens, parece que é, né, que nós lemos, soldados que vieram de cavaleiros de Faraó, aquela multidão no deserto. Israel disse, agora vamos morrer, porque nós não temos as armas que Faraó tem, nós não sabemos lutar como Faraó luta, nós somos nômades, somos escravos, e eles são pessoas treinadas, não temos chance nenhuma, vamos morrer. Só que eles esqueceram que eles tinham o general, o Deus Todo-Poderoso, que estava conduzindo suas vidas. É exatamente isso que acontece conosco. Um novo tempo, coisas novas, como se as coisas estão indo de mal a pior, como dizem os nossos governantes, até o ovo está lá nas alturas. Como que nós vamos viver este novo? Olha, irmãos, isso não nos interessa. As coisas deste mundo não nos interessam. O que nos interessa é o que Deus está fazendo por nós. E o que interessava para Israel era o que Deus tinha prometido para eles, porque o que estava prometido para eles não era para o momento exato, não era para o aqui, agora, mas era para médio e longo prazo, porque eles iriam ser Israel. Quem é Israel hoje? Alguém pode com Israel? Você se lembra aquela guerra que um país ali mandou 300 mísseis? Israel só ia um em um, ninguém brigando, só os foguetinhos lá, né? Os que rodeiam lá, como me chamam? Os robozinhos lá, não sei como é o nome. Os drones. E eles lá de baixo, destruíram todos. Não morreu nenhum israelita. E as guerras deles são assim, todos eles, todos os tempos. Podem ver, né? Desde que conquistaram lá. Por quê? Porque Deus disse, olha, vocês têm que acreditar em mim. Eu acredito ou não acreditam? Vocês querem morrer no deserto? Vocês querem morrer agora no Egito? Mas se vocês querem ficar livres e ver o que eu posso fazer,
creio em mim, creio na minha mão. E o povo clamou para Moisés e murmurou. Moisés disse, calai-vos, fiquem quietos. Olha o líder falando, o líder orientando. É muito importante, porque Moisés estava dando a direção para aquele povo. Moisés estava direcionando a vida daquele povo, mas tudo recebido de Deus, não partia dele mesmo, de Deus. Isso que é importante na igreja, que os pastores não dão direções ao povo por eles mesmos. Pelo que sabem, pelos que têm, pelo que têm, pelas suas experiências, pelo que eles entendem. Não, eles dão direções de Deus. Pode ser um advogado, pode ser um cientista, como pode ser uma pessoa que não tem instrução. É bom ter esses títulos, porque serve para as pessoas, até para o trabalho aqui, né? Mas para Deus é uma mente livre, a mente renovada, para que Ele possa falar. Isso que é importante para Deus. Por isso, quando chegamos na igreja, aqui não tem títulos, todos somos iguais. O que sabe muito, o que sabe menos, são todos iguais. O que é pobre, o que é rico, todos somos iguais. Porque Deus quer falar, e Deus quer agir na nossa mente. Deus quer mudar o nosso viver. Deus quer transformar, e para que através das nossas emoções, nós possamos continuar com êxito, com vontade, com desejo. Ah, não precisa de emoção. Claro que não somos barata, não tem emoção, né? Nós temos emoções. Só que nossas emoções, elas precisam ser gerenciadas por nós. Elas precisam ser administradas por nós. Alguém diz assim, vamos, porque as emoções, elas são... Teve o Daniel não sei o que escreveu um livro sobre o poder das emoções. Ele disse a sabedoria das emoções, uma coisa assim, né? Eu esqueço o título. Só que as emoções, elas não têm sabedoria, irmãos. Certo? Elas não têm, elas são capazes de querer levar o povo de volta para o Egito. São capazes de querer nos tirar da igreja e levar para o mundo novamente. Elas são burras, as emoções. A inteligência emocional. Não existe inteligência emocional. As emoções são burras. As emoções, elas são comandadas pelos pensamentos das pessoas. O que podemos fazer é uma boa gestão das emoções. Nós controlarmos as nossas emoções e dizermos, não queremos voltar mais para o Egito, não queremos voltar mais para o pecado, não queremos sair da igreja, não queremos desistir dos caminhos, não queremos desistir de sermos uma pessoa boa, não queremos desistir de sermos humildes, não queremos desistir de sermos saudáveis, não queremos desistir de continuarmos vivendo. Quando a pessoa tem emoções tóxicas, eu vou me matar, eu acho que vou tirar minha vida, o problema é muito grande, eu acho que não vai dar mais. Quando nós fazemos uma gestão eficiente dessas emoções, nós dizemos para ela, o nosso eu, que é nada, tem Jesus conosco, Jesus nos garantiu a vitória. É uma luta que vem, mas a gente vai passar rapidamente por ela. É uma tempestade que vem e a gente vai passar rapidamente por ela. Pena que não dá tempo, né, que falasse uma tempestade que veio. Mas outra ocasião eu falo. E as pessoas pensaram que era o fim da vida delas, né? Mas logo passou a tempestade e as pessoas não pararam na tempestade e logo ela passou. E aí, quando chegaram do outro lado, o que conduzia aquele carro disse, estaciona o carro agora. Porque o que estava dirigindo e que era comandado não queria seguir, não queria continuar na tempestade. Vamos desistir. A emoção deles era de perigo, de morte, de desânimo. Mas o que estava conduzindo, o líder disse assim, vamos continuar, não pare. Todo mundo tinha parado, todo mundo tinha encostado, aquela grande tempestade, numa rodovia. Aí quando chegaram lá na frente, que parou a tempestade, eles tinham passado a tempestade, diz aquele guia, agora encosta o carro. Ele encostou, mas como que eu vou encostar o carro agora que vamos embora, passou a tempestade? Encosta o carro, vamos sair do carro. Olha para trás, olha lá, aonde está aquela tempestade. Nós passamos por ela. Sabe quem é que está parado lá? Os que saíram da tempestade e encostaram, e pararam de andar. Eles estão lá na tempestade. Nós saímos porque nós não paramos na tempestade. Isto é fazer uma boa gestão das emoções.
Não vou parar, não vou desistir, não vou estar triste, não vou estar brabo, não vou estar carrancudo, vou estar feliz, vou estar alegre. Eu vou me comportar agora de maneira renovada. Para quem está chorando, sair do Egito? Para quem está lamentando, sair do Egito? Por que está triste? Por que está emburrado? Por que está com mau humor? Por que ter uma emoção agora, uma emoção ruim, uma emoção de ódio, de rancor, de exaltação, se nós estamos vivendo no novo? Quem está dirigindo a nossa vida é Cristo. E nós sabemos que a vitória é certa. A vitória é certa se nós seguirmos o nosso Mestre Jesus. Porque assim aconteceu com Israel. Disse Moisés: vocês calem-se, porque hoje vocês verão a vitória. E Deus disse para Israel, para Moisés: tem na tua mão um cajado, fere as águas e elas se abrirão. Olha as direções de Deus. Fere. E ele feriu as águas, e o mar vermelho se abriu, Israel passou em seco. Olha a vitória que Deus queria dar, olha o que Deus queria fazer, a lição que Deus iria dar naqueles que se levantaram contra Israel. E os egípcios disseram, e Faraó disse: vamos entrar, porque os nossos deuses abriram o mar, e vamos pegá-los lá no meio do mar. Aí Deus colocou uma nuvem, uma parede de escuridão entre o povo de Israel e o povo do Egito. E o povo do Egito saiu do outro lado. E quando saiu do outro lado, Deus disse: Moisés, bate novamente nas águas, que o mar vai se fechar, e vocês vão ver o grande milagre. O Egito vai ver o grande milagre que eu realizei. E Moisés bateu, as águas voltaram ao curso normal, e todos morreram afogados. Imagine o quanto eles estavam errados, querer voltar para o Egito, se Deus ia dar um milagre para ele. Quanto nós erramos por não acreditarmos no que Deus está fazendo, que vai fazer por nós. E nós achamos que não merecemos. Claro que não merecemos, irmãos. Mas Deus dá porque é o nosso Pai. Israel não merecia aquela terra linda que eles têm, aquelas riquezas todas. Nós não merecemos. E alguém diz assim: mas Deus dá riquezas, Deus dá prosperidade. Claro que Deus dá prosperidade. Em todas as áreas, como temos pregado aqui. Mas também na parte material. Deus dá? Claro que Deus dá. Claro que Deus prospera aquilo que nós temos. Certo? Tudo que nós fazemos prospera. Israel é o país mais rico do mundo. Israel exporta tecnologia em todas as áreas para o mundo todo. Por quê? Porque é um país próspero, um país que está sendo dirigido por Deus. Somos o povo dirigido por Deus. Não se abata, não se entristeça se está passando por alguma dificuldade. Você foi chamado para ser livre e para prosperar em todas as áreas da sua vida. Pode acreditar nisso. Não paralise a sua conquista só por causa de uma mentalidade que ainda não está completamente livre. E essas emoções que surgem, dizendo que você não vale nada, que você não vai a lugar nenhum, que você não tem condições, que você não pode fazer as coisas e nem pode voltar a estudar. Claro que você pode, porque você é uma nova vida. Aquilo que Deus dirigir para você, você vai fazer, e você já sabe, nós já sabemos. E este ano será o ano do novo, está sendo, aliás, o ano do novo de Deus. Você já está vivendo esse novo? Quem sabe esse novo precisa começar por nós mesmos, individualmente. Às vezes pensamos que é coletivamente. Mas quem sabe nós venhamos pensar: o meu eu precisa ser renovado. Eu preciso viver no novo. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso abandonar este erro. Eu preciso abandonar isso que até agora me escravizou, até agora me judiou, me sangrou. Chega disto. Eu quero viver o novo de Deus agora na minha casa, na minha família, na igreja servindo a Deus, aonde eu trabalho. Eu quero ver o novo de Deus. Eu quero ver o novo nas minhas finanças. Eu quero ver o novo na minha casa. Eu quero ver o novo na minha família. Eu quero ver o novo na minha mente, no meu coração.
Quero sentir mais paz, mais alegria. Quero me deitar e dormir, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Você não faz isto? Eu tenho feito isso aí, tenho deitado e dormido muito. Mas na hora certa eu me acordo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O estresse acabou, porque agora nós confiamos no Senhor. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sejais conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. Glória a Deus. Está alguma coisa agradável na sua vida? Volte para a vontade de Deus, que ela é muito boa e vale a pena, aliás. E nós merecemos viver, porque nós saímos do mundo e viemos para Jesus. Merecemos agora esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Voltar a sorrir. Tinha um corinho que nós cantávamos, voltei a sorrir, né? Chegou o momento de você voltar a sorrir.